associados a esses mesmos estudos de caso, e o que nós queríamos era não só mostrar o livro, convidar-vos a fazer o download do livro quando quiserem, porque ele já está disponível, e dizer apenas, basicamente, o que é que foi a ideia fundamental que norteou estes estudos de caso. Como já foi dito antes, cada um dos estudos de caso tem um agrupamento como o foco principal, como o contexto em que a investigação foi desenvolvida. No entanto, em cada um desses estudos de caso, houve um aspecto, um foco, que nos pareceu ser importante de dar ênfase e, no fundo, estudar de uma forma mais aprofundada para perceber essas práticas felizes. Como disse o Pedro logo no início, houve aqui dois momentos importantes nesta candidatura. O primeiro foi que nós queríamos entrar pela escola, não queríamos entrar pelos alunos internacionais, e obrigada, Nuno Baião, porque agora nós passamos todos a dizer sempre alunos internacionais. Esperemos que o Ministério da Educação faça o mesmo e que também passe a dizer alunos internacionais e não outras designações que são menos interessantes. E o que nós quisemos também foi contar as práticas felizes que as escolas fazem. E, portanto, o nosso reconhecimento muito profundo às escolas que nos abriram as portas é patente. Nós já agradecemos, já voltámos a agradecer no texto. Portanto, o livro tem este aspecto, é um e-book, podem fazer download, podem ler diretamente e, Irina, se quiser fazer o favor de pôr aí no índice, nós já podemos começar a dizer quais foram os focos. Só tem que andar exatamente. Então... Podes. Então, logo o primeiro capítulo. Eu não fui a primeira autora, mas sou uma das coautoras deste capítulo. A primeira autora é a minha colega Marta Abelha, que neste momento teve que se ausentar porque tinha que apanhar um comboio, e tem a ver com o impacto da Turma E na inclusão de alunos imigrantes. E o que é que foi esta Turma E? Foi uma turma que foi criada para dar resposta a um fluxo migratório intenso que aconteceu pontualmente. Portanto, se me permitem, do nada surgiu uma necessidade muito grande de resposta a meio do ano, já com turmas constituídas, e foi possível criar uma turma extra para acolher estes alunos. E, portanto, uma situação que poderia e com certeza foi desafiante, até porque foi um processo um bocadinho inesperado, e que não teve nem antecedentes nem consequentes, portanto foi naquele ano que houve assim um pico migratório muito grande naquela localidade, levou à criação de uma turma que, tendo riscos de, como dizia a minha colega Ana Patrícia no início, de poder criar situações de segregação, acabou por ter impactos muito positivos nos alunos. Os alunos sentiram-se muito bem integrados e, pegando também naquilo que dizia a colega Patrícia, não só os alunos, mas também as suas famílias, porque acabou por haver aqui uma mobilização da escola no sentido de acolher também, apoiar as famílias, ajudar nos processos de regularização de documentos e por aí afora, de ajudar a pedir os auxílios sociais a que tinham direito, por aí afora. Portanto, a escola, neste caso, e eu diria que em muitos outros, ou se calhar em todos, fez muito mais do que aquilo que estatutariamente seria previsto e expectável, foi muito para além das suas atribuições e foi capaz de criar aqui uma comunidade muito bem sucedida, e convido-vos a ler para conhecer melhor a situação. Obrigada. Então agora é a Bárbara. Então, eu fui fazer a análise do caso do projeto Academia CVPT no agrupamento de escolas Patrício Prazeres. Isto veio ao contrário. Eu tive conhecimento de uma chamada para voluntários para fazer tutorias, e eu, como já tenho estado a trabalhar nesta área da integração de alunos imigrantes, senti que gostaria também de dar umas horas por semana, e está aqui o professor Nuno Melendes, que é o coordenador do projeto Academia CVPT no agrupamento de escolas, que, portanto, recebeu a minha candidatura, analisou, fez-me uma entrevista, fui admitida, e depois recebi formação com outros colegas voluntários. E comecei em novembro do ano passado, salvo erro, e fui até maio. Depois não consegui continuar com o compromisso, com muita pena, e já tinha dito que era um risco
que podia correr, não é? Não conseguir estar todas as semanas, tem que ser sempre os mesmos meninos, o mesmo grupo, o mesmo horário. Pronto, eu tinha escolhido a terça-feira das 9h30 às 10h30 na Rosa Lobato Faria, que é o primeiro ciclo do agrupamento. Pronto. Entretanto, também sensibilizei o diretor para preenchimento do questionário, que penso que acabou por fazer, e juntei então esta experiência de estar do lado de lá com a necessidade de escolher um caso, e foi assim que eu escolhi o caso. O caso são tutorias, recebemos formação, portanto foram 2 fins de semana com práticas, com dinâmicas, foi tudo online, mas foi muito interessante. E, portanto, para nos formarmos como voluntários e tutores, ficamos com 2 crianças com mais ou menos o mesmo nível de necessidade de integração na língua e mais ou menos do mesmo ano letivo. Pronto. Eu fiquei com uma do 3º e uma do 4º, do Bangladesh, e tem um conjunto de recursos, tem um kit em que nós podemos adaptar todas as semanas, e temos uma ficha, um plano de tutoria que temos que preencher e adaptar para aquela sessão e preparar. Portanto, e vamos com esse plano e com os nossos recursos do kit. Acabei por adaptar uns, outros fora do kit, arranjar outros, pronto. E, de facto, há uma ligação muito grande com as crianças e, sobretudo, socioemocional, que eu acho que é por aí que este projeto integra de forma... o mais importante, o centro, é a ligação e eles sentirem que têm ali uma pessoa também que os apoia e que está do lado deles. E por isso é a tal tutoria individualizada. Pronto. Agora passa a Ana Neves, se faz favor. Boa tarde. Eu sou professora do agrupamento de escolas de Alcochete e, portanto, foi a escola onde eu fiz este estudo. É uma escola que, contrariamente aos outros concelhos que envolvem Alcochete, é uma escola que só desde há 5 anos para cá é que começou a sentir o crescimento realmente dos alunos internacionais. Também tem uma particularidade: nós temos muitos alunos que vêm da Europa, de países europeus, que vêm dos Estados Unidos da América, que vêm do Canadá. Portanto, não temos só esta particularidade do Brasil ou dos PALOP, nós temos realmente uma riqueza destes alunos de todos os outros países. Temos muitos alunos que realmente já vêm com a capacidade de falar inglês, mas temos muitos que também não vêm. É aqui que entra a questão também da formação dos professores. Os professores não sabem lidar com estas situações em sala de aula. Portanto, quando nós falamos em formação, também é esta questão. Como não são só os professores de português, são todos os outros professores, como é que vamos lidar com estes alunos que não sabem falar português e inglês? E temos muitos, por exemplo, do Nepal ou do Paquistão, que têm um idioma muito próprio. Portanto, isto tudo traz algumas dificuldades. Portanto, esta escola começou a trabalhar o ano passado, oficialmente, com o PLNM. Pode-vos parecer assim muito, só foi o ano passado, mas realmente é o que eu estava a dizer. Desde há 5 anos é que realmente esta crescente de alunos começou a existir em Alcochete. Também concorreu para ter uma mediadora, que conseguiu. Nós continuamos com a mesma mediadora este ano, que tem feito um trabalho excelente, e os alunos realmente, quando os entrevistámos, eles todos falaram que se sentem muito à vontade com ela. Portanto, este trabalho tem sido fundamental para estes alunos que chegam de outros países e que têm ali alguém que faz também a ponte com as famílias. E ela tem feito este trabalho, e eu gostaria de salientar uma coisa: ela não tinha formação nenhuma, portanto isto foi tudo um trabalho individual, uma força pessoal dela, que também falou nessa conversa no WhatsApp, portanto esta partilha entre todos em termos nacionais, e que tem sido enriquecedor para os nossos alunos. Eles falam muito que é nas aulas do PLNM que eles sentem que podem estar à vontade e que podem não ter vergonha e ter medo de falar português ou tentar falar português. É este trabalho que neste momento temos estado a fazer. À parte que não veio no estudo, porque não era para vir, mas também temos as aulas de acolhimento noturno, que estava a professora Olívia a falar, já há muitos, muitos anos, mas isto é só para adultos, não é? Portanto, para os nossos mais pequenos, começámos só há 2 anos, mas o estudo foca realmente todas estas características. Obrigada. Agora é a Ana Patrícia. Bem, um dos estudos em que participei aqui com a Irina, e aqui me encontro em Pegões,
e que fala sobre a integração destes alunos internacionais através do Clube Europeu. O Clube Europeu é o espaço de um ano, quando eles entram no agrupamento de escolas, que faz um ano de transição e de integração, que depois acabam por ficar e, portanto, sentem-se e gostam de trabalhar no Clube Europeu. E este clube tem desenvolvido uma série de atividades e de experiências de integração destes alunos que os faz sentir reconhecidos e reconhecer o outro. Não é? Tem atividades desde através das artes de desenvolvimento das máscaras do mundo, o dia do agrupamento, os alunos, eu não sei se vocês provavelmente conhecem a Zona de Pegões. A Zona de Pegões tem uma série de estufas de flores e esta escola tem quase 40% de alunos estrangeiros e desses a grande maioria vem da Índia. Pronto. E, portanto, uma das coisas nas entrevistas com as alunas, uma das coisas que diziam é: nós sentimos-nos reconhecidos e orgulhosos da nossa cultura, porque no agrupamento nos chamam para nós apresentarmos a nossa cultura, o que é que nós vestimos, o que é que nós comemos, etc. E este Clube Europeu, não só através da construção de um manual de acolhimento pelos alunos, portanto, quer pelos alunos internacionais, quer pelos alunos portugueses que estão neste Clube Europeu. Desde o manual de acolhimento, cartazes que estão espalhados em todas as escolas do agrupamento, em várias línguas, para que os alunos possam entender, até à proposta de um menu para a cantina, para os alunos se sentirem mais integrados. É engraçado que uma das coisas que diziam, qual foi uma das maiores dificuldades que vocês tiveram quando chegaram à escola, foi é que a comida é boa, mas não tem assim aquele sabor que nós temos e aqueles temperos da comida indiana. E, portanto, um dos trabalhos foi estudar as receitas destes países e propor, por exemplo, um menu semanal que de alguma forma responde àquilo que é a cultura de uma boa parte dos alunos daquele agrupamento. E, portanto, através do Clube Europeu, que continua a dar continuidade a estas atividades. Agora é o Pedro. Pode ser o Pedro. Obrigado. Pois, exatamente, eu não vou apresentar, tive o prazer realmente de conhecer o trabalho da Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, mas como tivemos aqui também o prazer de ter o Sr. Diretor a falar um pouco dessa experiência, penso que já todos ficaram um pouco mais elucidados e convido então a ler. Agora sou eu. Eu vou ser muito rápida. Eu usei o conceito de a voz dos alunos para fazer o meu estudo. Eu conhecia aquela escola de Porto de Mós e sabia que eles tinham um grupo de alunos que pertenciam à Associação de Estudantes, cuja iniciativa, e portanto a iniciativa original não foi da escola, mas foi da Associação de Estudantes, que depois passou a ser também partilhada pela escola, em constituir dentro da associação um grupo de mentores, de amigos, que vão sendo os principais embaixadores da escola e que vão sendo também os principais tutores dos alunos que chegam. E, portanto, é esse estudo que eu vos convido a ler da Escola de Porto de Mós. Agora a seguir é a Elizabeth. Ora, boa tarde a todos e a todas. Eu entrei no projeto através Falo mais alto. Mais alto. Boa tarde a todos e a todas. Então, eu entrei no projeto através da professora Ana Moraes, que é a minha orientadora. Entrei logo para uma equipa fantástica. Devo dizer que eu entrei nas reuniões muda e saía calada, porque só podia aprender e tomar notas. O meu estudo é sobre o papel da supervisão na inclusão e acolhimento dos alunos internacionais. Aquilo que chegamos à conclusão é que realmente a comunidade educativa da escola é muito importante, não é? Mas aquilo que realmente destacamos foi que
os professores são a estrutura de todo o processo de acolhimento e integração. Os professores de línguas são os bombeiros. Toda a gente vai ter com eles quando há algum problema nesta área da inclusão. A formação foi também uma das coisas que foi vista como algo que faltava, não só em termos de conhecimento, mas em termos de cultura, como não haver constrangimentos na sala de aula. E penso que é isso. Eu vou dizer que o próximo estudo, não fui eu que fiz, foi feito pela Anabela Santos, que não pôde estar cá hoje, e tem como fundamento principal a articulação, ou melhor, a integração de alunos brasileiros numa escola de primeiro ciclo, numa escola de Braga, e o grande objetivo delas, aliás, que foram 3 investigadoras, foi tentar perceber a importância da dimensão socioemocional e da integração artística nessa dimensão socioemocional que elas estudaram. Convido-vos a ler. Sou eu outra vez agora para falar do capítulo do qual fui efetivamente primeira autora e que teve a ver com a inclusão de alunos migrantes, menores não acompanhados, vindos com estatuto de refugiado do Afeganistão e que constituíam uma orquestra. Portanto, é um caso muitíssimo particular, dentro dos muito particulares que aqui foram referidos. E particular também porque se trata de um conjunto de estudantes que não eram migrantes económicos ou migrantes voluntários, vamos dizer assim. Não se tratava de uma família que se deslocava à procura de uma vida melhor. Tratava-se de crianças que vinham sozinhas a fugir de situações desesperadas, deixando no seu país de origem a sua família em situação de risco. Portanto, isto tem aqui uma componente emocional muitíssimo pesada e, por outro lado, tem a dimensão da música, da arte, como um ponto de contacto e de comunidade e de valorização daquilo que eles traziam do seu próprio país. O foco do estudo que fizemos está centrado no papel das lideranças intermédias, isto porque também já tinha alguns contactos informais com este contexto e com profissionais deste contexto, e tinha percebido o quanto havia aqui uma dedicação destes líderes intermédios. E quando falo de líderes intermédios, falo de uma coordenadora que foi designada para acompanhar este grupo, falo da diretora de turma, falo da professora de português de língua não materna, falo da psicóloga do agrupamento. Portanto, houve aqui uma série de pessoas que tiveram papéis de liderança e que foram para além de todos os limites, muitíssimo para além de todos os horários, todas as competências, todas as possibilidades que tinham para acolher estes jovens. Foi neste caso, que há bocadinho acho que foi o Pedro que falou, que efetivamente houve aqui uma professora que a dada altura dizia: eu ganhei 20 e tal filhos. Isto não está no texto. É assim, vocês percebem que eu até me estou a emocionar, porque este foi uma situação muito, enfim, um bocadinho pesada do ponto de vista emocional, embora muito bonita também pelas relações que se criaram e pelo sucesso imenso de integração que este grupo teve e está a ter. Muitos deles já terminaram o secundário e têm profissões e estão integrados e têm namoradas e têm uma vida normal. Há uma situação em que esta professora me diz que um aluno lhe liga à meia da noite, sim, porque obviamente eles tinham que ter o telefone dela, sim, porque ela obviamente tinha que lhes marcar consultas médicas, sim, porque ela obviamente tinha que lhes arranjar roupa, sim, porque eles não tinham de facto quem fizesse esse tipo de coisas por eles. E um aluno telefona-lhe à meia da noite a dizer: mãe, professora, a minha mãe morreu. E ao que a professora só responde: queres que eu vá ter contigo? E ele diz: sim, eu não tenho mais ninguém. Portanto, imaginem o peso que isto não representa. É assim, esta era uma professora muitíssimo ligada a eles, muitíssimo feliz e honrada pelo papel que lhe tinha sido dado, mas também muitíssimo esgotada por esta responsabilidade. E isto para dizer o quê? De facto, eu acho que é fundamental pensarmos que estes profissionais, estes professores e não só, também a psicóloga, também outros profissionais que estavam aqui ligados, precisam de tempo. E as escolas, como dizia muito bem há pouco, não têm a flexibilidade suficiente para poder reconhecer que isto é um trabalho que tem que ter exclusividade. Quer dizer, não se pode pedir a esta pessoa que está a ter este grau de envolvimento, e não era a única, que tenha todas as outras funções e que esteja também a dirigir isto e a fazer aquilo. Não é possível. E embora a escola, de facto, tenha feito um esforço grande de reconhecimento, as pessoas sentiam-se reconhecidas,
dizem todas, isto foi a experiência mais transformadora da minha vida profissional. Apesar de tudo isso, há aqui um preço que se paga e é importante que isso seja reconhecido também pelas escolas e pelo Ministério em termos também do tempo e até do apoio. O apoio não pode ser só para os alunos, também tem que ser para os professores que se dão inteiramente em situações desta natureza. Mas pronto, é um caso muito bonito, convido-vos a ler. E agora é o Lúcio. Obrigado. Um pouco na mesma linha, o trabalho que eu desenvolvi com os colegas foi justamente também com os chamados jovens MENA ou GENA, menores estrangeiros não acompanhados. São jovens que estão, estes que chegaram não num processo organizado, como foi o caso dos estudantes afegãos, mas aqueles que vão chegando ad hoc, sem tempo marcado, nem hora marcada, nem ano letivo a começar e estão cá no início do ano letivo. São estudantes são jovens que estão em processo de ou tiveram um estatuto humanitário ou estão em processo de pedido de asilo, com todas as instabilidades que isso provoca a estes jovens. São jovens que estão institucionalizados, ou junto a instituições que trabalham com estes jovens, trabalham com pessoas refugiadas, ou já em alojamentos autónomos, como se chama. Normalmente são jovens já 16, 17 anos, portanto a transição para a maioridade, se quisermos dizer, aos 18 anos. A escola que eu fui trabalhar, o agrupamento de escolas de Alvalade, em particular a escola Padre António Vieira e o seu centro Qualifica, a quem agradeço todo o acolhimento que me deram, depois teve este desafio e teve que pensar o que fazer, justamente, o que fazia com jovens. Por várias circunstâncias, esta escola foi recebendo vários e houve um momento em que precisaram estavam a ver que não estava a funcionar o facto de os integrarem numa turma isoladamente ou à medida que iam chegando. Não estava a ser suficiente para os jovens, então o que haviam de fazer? E fizeram um curso EFA no Centro Qualifica. E esse curso foi fundado, já tem alguns anos, e tem vindo a formar estes jovens. Procurou-se com isso dar uma resposta mais direcionada para eles, que os pudessem ajudar não só a aprender a língua, aprendê-la em contexto, lá está, aprendê-la na prática e a poderem sair mais facilmente para outros cursos, porque estes jovens têm esta necessidade premente, que não é tão... Não. Eles vivem aqui, como diziam há pouco, eles vivem em dois espaços, vivem aqui e vivem no espaço da ausência de lá, sabem que a família está lá, e a família contacta-os, felizmente hoje em dia isso já é possível, é nada fora do normal. E ainda bem que assim é. Isso é um dilema que os próprios coordenadores de todo este projeto têm bem presente e sabem que estão-lhes a dar algo, mas também se calhar estão a tirar algo e tentam compensar através de um conjunto de outras atividades. O desafio específico que eu fui trabalhar foi a questão da arte e a forma como a arte aqui se vai e as práticas artísticas vão ajudar. Isso mercê também de atividades de alguns professores que sempre desenvolveram, mas sobretudo desde o ano passado, com a colaboração voluntária inicialmente, através de uma ONG, de uma pessoa que foi ajudar a desenvolver um projeto e que, felizmente, este ano ficou como mediador intercultural. Mas lá está, ficou por um ano e, portanto, vamos a ver se vamos ter ou não consequências. Uma das pessoas que eu acompanhou esta turma, uma das mediadoras, o nome que tem os diretores de turma destes cursos CEFA, por exemplo, e a carreira dela ia sair este ano dali, com muita pena dela. Ora bem, e é essa questão de como é que a arte pode ajudar e as práticas artísticas podem ajudar a integração destes jovens. E foi realmente essa interação que eu tive. O Centro Qualifica tem um grupo com o seu coordenador. O papel da psicóloga é tremenda, sobretudo para acolher os jovens, para os ajudar a compreender a sua situação e articular com os tutores que os acompanham nas instituições onde eles estão integrados, mas depois temos os professores, e em particular a mediadora que tem o papel de diretora de turma, e neste caso esta mediadora intercultural que promoveu essas atividades artísticas. O desafio que faço é leiam, são testemunhos sobretudo destas duas professoras que eu recolhi e que realmente mostra como muitas vezes nós pensamos em tudo menos naquilo que é o óbvio, é que os jovens lá por serem um grupo e por terem todos um título não quer dizer que sejam todos o mesmo. E eles precisam exatamente disso, começar por se conhecer a si próprios e entre eles. E como isso ajuda também a integração, ao fim e ao cabo, a sua inserção, começa também naquele grupo em questão. E, portanto, esta é uma das dimensões, e uma vez mais aproveito para agradecer o acolhimento que me fizeram. Não sei se estão a ver, pelo menos estarão sim a escrever. Muito obrigado. Eu enganei-me, porque saltei a menina, mas não faz mal.
Volto atrás, só um. Muito boa tarde a todos. Na sequência do que foi dito pelo professor Lúcio, este projeto decorreu em Sintra e diz respeito justamente ao papel da arte nesta integração de alunos internacionais. Subdividiu-se em dois, a escola teve uma iniciativa subdividida em dois projetos, dois subprojetos, digamos assim, que foi o incluir em português e o artisticamente, sendo que o primeiro visava justamente essa inclusão linguística, de português língua não materna, faseada. Começaram inicialmente com uma imersão sensorial e depois foram gradualmente modificando o processo até chegarmos à descoberta do eu, à aquisição de funcional, digamos assim, e depois à parte da mobilização concreta da língua, e o artisticamente, que foi muito interessante, que foi através da expressão corporal e teatral, porque numa primeira fase os alunos de facto não conseguiam comunicar, mas através da arte perceberam que era possível, e foi através dessa via que começaram realmente a integrar-se na escola com os demais colegas. Não sei se a professora Ana Patrícia gostaria de acrescentar. Aqui só para acrescentar aqui um detalhe interessante, que quer um projeto, quer outro, foi feito em parceria com a Associação de Professores de Sintra. Ou seja, isto um bocadinho para sublinhar aquela questão que nós dizíamos, uma das recomendações, que é potenciar aquilo que são as parcerias que podem ser estabelecidas nos territórios, e que muitas vezes nós temos ali ao lado, na porta ao lado, alguém ou alguma associação ou algum grupo que pode ajudar a escola nesta resposta que muitas vezes, do ponto de vista formal, não tem. A Maribel Pinto também não está cá, não sei se ainda está online. Ela fez com a Ana Beatriz Matos um trabalho sobre um assunto que não foi falado aqui hoje, mas que se calhar também é importante, que é, então, e as tecnologias servem para alguma coisa, para fazer a integração dos alunos que falam outras línguas? Foi exatamente esse o assunto que a Maribel Pinto estudou numa escola em Oliveira de Frades. E the last... Obrigada. O meu estudo de caso foi feito no agrupamento de escolas do Cerco da cidade de Porto, e no grupo nós, como já perceberam, nós tentamos encontrar diferentes práticas, não é, que pudéssemos compreender e que ficassem disponíveis para outras escolas, e eu, como vivo no Porto e me interessava de facto o agrupamento de escolas do Cerco, que fica num contexto, num território bastante problemático, é um território TAPE e, entre outras coisas, tem outras problemáticas, por exemplo, dos meninos e meninas ciganos, etc. Portanto, eu lendo o relatório da avaliação externa do agrupamento, percebi que foi muito focado e muito valorizado pela Comissão de Avaliação as questões do digital e do recurso às novas tecnologias, e também é muito referenciado os planos de inovação. Eu então fui estudar o papel dos planos de inovação neste agrupamento. E, de facto, eles iniciaram, o primeiro plano de inovação foi entre 2019 e 2022, começou por ser com os valores olímpicos, portanto, eles têm sempre presente a motivação ou a ideia de que, como já foi aqui referido pelos colegas, que as artes e também o desporto são elementos motivadores e são mais ou menos universais, são linguagens universais e que podem ser usadas positivamente no sentido de integrar não só os alunos internacionais, mas também aqueles que já estão presentes no contexto e que a escola tem que resolver. Então, depois desse primeiro plano, tem outro já em exercício, e passaram de 2 planos de inovação para 4. Têm uma orquestra ORF, têm os valores olímpicos, têm o teatro e outro que é comunicar, digitar mais. Portanto, eu fiz
apliquei várias técnicas de recolha de dados e então, mas ouvindo todos os intervenientes em vários grupos focais, consegui perceber que de uma forma generalizada, os planos de inovação são entendidos como bons instrumentos e também com o grupo focal que eu fiz com os estudantes de português língua não materna, verifiquei que muitos desses estudantes que estavam nessa turma frequentavam os diferentes planos de inovação. Dito isto, apenas sendo de uma forma genérica considerado muito positivo por todos, o único ponto que foi assinalado como menos positivo, se assim podemos dizer, é que, de facto, como a aprovação destes planos é anual, isto temos aqui uma representante do Ministério, não é? E então, por vezes, os processos são tão demorados que, quando chega a autorização, já passou o período das matrículas e há sempre ali alguma dificuldade, entendamos assim, porque como já passou o período das matrículas, é quase necessário andar à procura dos alunos quem está interessado. Tem corrido bem, tem conseguido preencher as turmas e tem sido muito enriquecedor e, de facto, parece relevante. Há muitas outras escolas que têm estes planos de inovação, outras não têm. Nós entendemos que também, através desta imaginação por parte da equipa docente e das direções, pode ser uma boa prática ou como é, as práticas felizes, como gosta a nossa coordenadora de dizer, as práticas felizes a divulgar e a seguir. Obrigada.